foram mensagens que foram chegando e eu acabei perdendo a linha do raciocínio, mas eu vou tentar concluir aqui nesse vídeo. Eu acho que deve ter CPMI dos atos antidemocráticos, tipo uma Operação Lava Jato 2 ou Operação Capitólio 2, né? Eu acho que seria uma boa, assim, recomendação de título. Demolição de bases. Demolição de bases é o que foi feito como base consistente, decretos, leis, emendas dos 4 anos de governo que nós elegemos o presidente e decidimos que fossem, junto aos nossos representantes, que fossem criadas leis, não é verdade? Então tá aqui, decretos, leis, emenda, isso é uma demolição de base, demolir projetos, demolir coisas que estão em andamento, obras, tirar dinheiro de obras que foram autorizadas em um governo, tirar desse governo e ficar com esse projeto parado 4 anos esperando o governo que está fazer os projetos dele para depois esses projetos que foram aprovados serem concretizados, é atraso, é desavanço. O governo que estava terminou o que estava começado, e é importante terminar o que está começado, porque senão fica um monte de coisa sem terminar, igual eu tenho ali no meu quarto de trabalho, e essas coisas ficam te cobrando, bem, você não vai me fazer, você não vai me finalizar. Então, assim, na política não pode ser assim, a política tem que ter continuidade. E então, tudo que nós aprovamos como cidadãos, como eleitores, através dos nossos representantes no governo anterior, nós devemos cobrar que seja continuado, como as obras aqui, como as obras que eles começam antes de eleições para chamar a atenção do povo e depois param por todo o mandato, nós devemos fiscalizar. Nós devemos usar a transparência dos portais do governo para investigar, fiscalizar, denunciar e expor. O expor é da maneira que der, porque está havendo censura no Brasil agora, né? Com esse novo governo veio várias outras coisas que nós não esperávamos, nós conservadores, os vencedores morais da batalha contra o subdesenvolvimento. Nós vencemos, gente. Nós vencemos, sim. Não se preocupem. Isso aí a história não tem como negar, não. Os dados comprovam. A direita venceu em todos os quesitos: moral, comportamental, educacional, legal. Então, a direita está pronta para atuar contra essa esquerda demente, indecente, imoral, inescrupulosa. Isso me referindo a todos os segmentos, desde as bancadas jornalísticas que colaboram com a corrupção, maquiando notícias, desvia o foco do que é real. Agora vocês vão ver isso na prática, que eles vão desviar o foco de tudo que der errado, tudo que estiver ruim neste governo, eles vão inventar um termo, tipo despiora, lembra? O nosso para esse governo é desavanço. Desavanço. Estávamos avançando, agora estamos parados por, sei lá, tempo indeterminado, esperando o avanço cair em outras mãos para a gente poder dar continuidade. Nessas mãos aí não vai ter avanço nenhum, não. Eu posso afirmar como 2 e 2 são 4. Não terá. Terá desvio de verbas para pagar os cabides de empregos, os ministérios novos, os projetos de, sei lá, dar sutiã, calcinha, absorvente para os pobres que são defendidos e adotados por essa esquerda vagabunda. Entendeu? Então, assim, não vai ter avanço nenhum. Vai ter saques, mais saques e mais saques. Disso vocês podem ter certeza. Não foi à toa a confusão lá do teto de gastos. Vão furar teto de gastos e vão inventar pandemias ou hemorragias ou qualquer coisa para justificar o furo do teto, rombo.
E isso aí, nessa, os advogados de verdade, não estou falando de CNJ, de OAB, não estou falando dessa corporação. Eu estou falando, essa daí é cenográfica. Estou falando, advogados de verdade devem sobrecarregar aqueles balcões dos tribunais com ações de exposição, de denúncia das irregularidades desse governo, assim como ele fez. Perseguiu. Eu acho que as réplicas de cabeças também devem ser feitas nesse governo para homenagear o presidente que aí está. Como eles fizeram com a cabeça desse, fizeram uma bola, lembram? Uma bola muito bem feita. Alginato, comprem, os artistas, comprem. Alginato é barato, dá para fazer prótese de dente, esse negócio, dá para pegar até os pelos. Façam também, mostrem a arte de vocês, a arte subversiva de vocês. A direita também é subversiva. É subversiva porque é inteligente, porque não tem tantas sequelas de substâncias como a esquerda. Então, a direita está preparada, eu já disse. Então, agora é hora da organização tática, união, porque como eles fragmentaram tudo para ficar mais fácil de atacar um grupinho de 10 é mais fácil do que atacar uma multidão de 1000, uma manada de 1000. Então, eles fragmentaram aqui, separaram patriota com Covid, patriota que não tomou vacina, patriota que não concluiu o ensino médio. Esses foram os requisitos para aprender. Agora, a esquerda não. Você vai lá, ministro, vai lá na Polícia Federal, vai nas delegacias, que a ficha corrida dos ministros, dos senadores, deputados, estão todos expostos para todos verem. Então, não será difícil. Nós já conhecemos as figuras que ele trouxe do cemitério, né, que seriam enterradas agora. Ele trouxe de volta para o cenário político. Nós já conhecemos, nós já sabemos que são mentirosos, que são manipuladores, que não se deve confiar na palavra deles, né? Então, nós já sabemos, gente. Então, a direita está pronta. A direita nasceu robusta, mesmo quase tendo sido abortada pela esquerda. Nasceu robusta, saudável, com um número bom de cromossomos e X e Y. Então, a direita está pronta. Então, vamos retomar a nossa luta, que é a de nos desenvolver como nação, como cidadãos politizados, como instrutores, como pastores, como educadores, né? Tudo paralelo a essa onda de lama que vai ficar aí como chorume por 4 anos, aterrorizando. Nós não podemos ficar 4 anos esperando eles roubarem, brincarem, inventarem, sabe? Nós não podemos, porque eles fazem tudo isso aí com os recursos que o povo gera. Eles não geram recurso nenhum. Inclusive as bancadas de direita também, agora que elas todas demonstraram no mandato passado como algumas funcionam, para que lado elas tendem, elas também devem estar sob observação. Os deputados que foram reeleitos, os senadores em observação. As bancadas dessa eleição foram formadas para ter o líder Jair Bolsonaro. Como elas ficariam muito fortes e derrubariam todos os esquemas, todos, inclusive o STF, esses esquemas de corrupção. Falar em corrupção, já tem que 2 meses de governo, 2, 3 meses. Quantos escândalos de corrupção no governo passado? Parece que não teve muitos, né? Vamos começar por aí, contando os escândalos que esse governo já cometeu em apenas 2 meses, 3 de existência. O último não teve, então será um governo de transição moral, eu diria, para os que estão em outro nível de especulação. Transição moral, direita e esquerda, as duas em balanças, equilibradas,
não pelo STF, não pela justiça da OAB, não pela justiça onde o presidente do TSE é amante, marido, pai, sobrinho do presidente do CNJ, que é amante, sobrinho, pai, sei lá o quê, do presidente do STF, que é amante, sobrinho, pai. Nós não vamos sair nunca dessa imoralidade jurídica, essa imoralidade política, se a gente deixar um STF mentiroso como esse daí, farsante, manipular, intimidar a sociedade, intimidar para que ela não se manifeste. Está na hora já de voltar às manifestações. Eles mantiveram essas pessoas presas aí para intimidar. Até agora. Nas ruas, cadê os movimentos de rua? Eles morreram quando a credibilidade das eleições morreram? Eles morreram também? Como é que vai ser essa direita que nasceu, foi alimentada, foi instruída por pessoas dedicadas, pessoas inteligentes que estão na internet, nas bancadas sérias, nos sites sérios, nas rodas de desenvolvimento. Vão lá, pesquisam, leem, estudam, doam mais do que elas ganham como retorno financeiro aqui nessa plataforma chamada YouTube. Doam muito mais do que os professores que estão nas salas de aula ganhando do governo, dos pais dos alunos para levá-los para os buracos mais fétidos da desinformação, da deseducação, do desavanço. Então, os professores, os melhores, estão aqui no YouTube. E enquanto o YouTube não receber um comando do presidente criminoso do Brasil para que cesse esse, calhe aquele, invente uma mentirinha desse, põe a outra para mostrar a tatuagem do ânus para tirar a atenção daquele, põe o cabelo colorido, amiguinho do ministro Mané, ministro que também é Mané, põe ele para fazer palhaçada, garatude, atrair a atenção dos pais das crianças para elas não olharem o horário eleitoral, o horário político, o horário, a hora do Brasil, sério, para elas não verem manifestantes de amarelo e verde, só de vermelho, só de vermelho. Que ridículo que foi essa posse vermelha, foi ridículo. Isso prova que nós não devemos reconhecer este presidente porque as cores da bandeira do Brasil, dos símbolos do Brasil não são vermelho, não é o vermelho, é o verde e o amarelo. Então, eu, por exemplo, não reconheço esse presidente jamais. Nunca, nem no inferno, se ele fosse candidato, como deve ser se sair daqui da terra. Não queria essa representação, acho medíocre demais. Medíocre demais. Não foi essa orientação moral que eu tive na minha casa, não foi na escola, nas escolinhas que eu passei, não. Porque escolinha brasileira não dá base moral para ninguém. Dá base de revolta. A pessoa entra e sai mais revoltada. Ensino, educação e estímulos, não dá mesmo. Não dá. Mas a base que os pais da gente, esses que batalham a vida inteira para nos encaminhar, sabe? Não rouba, não mata, não faz isso, não faz aquilo. Com a simplicidade, sabe? Com uma simplicidade que só Deus dá para seres que não tiveram instrução. Ensinar para os filhos, não roube, não mate, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Então, esses ensinamentos eu guardo, porque esses têm valor. Não tem valor econômico porque não foi uma faculdade medíocre dessas aí que vai no MEC, apresenta um monte de documento falso, um monte de professor ruim, e o MEC deixa aí abrir como instituição, pegar um monte de dinheiro das pessoas e não dar a elas uma graduação decente, o conhecimento decente, um conhecimento mais libertário, mais amplo. É tudo direcionado, tanto de esquerda quanto de direita. Ah, vai por aqui, vai por ali. Não ensina o sujeito a pensar, ensina ele a ser beneficiário de bolsas, de más políticas, de maus caráteres, enfim. Então, direita, eu não sei, eu já disse que eu estou com meus projetos e eu estou trabalhando neles.
Até o fim do ano eu quero dar uma resposta para mim, né? Para fulano, o que eu vou fazer é uma resposta para mim. Porque eu não vou ficar 4 anos analisando o que vagabundos vão fazer. Gente, isso aí é atraso de vida, né? Desavanço. A gente ficar fiscalizando bancadas vagabundas de televisão, se a gente já sabe quais são as vagabundas. A Rede Globo, a Band, a CNN. A gente já sabe quem são os jornalistas que já deveriam ter ido para o Caribe tomar margarita e comer alguma coisa bem apimentada para ver se a língua fica quieta um pouco. Então, assim, nós já sabemos quais são as bancadas, os inimigos são os mesmos, STF e Rede Globo. Rede Globo, ela globaliza todas as outras emissoras globalistas que estão aí manipulando o povo em troca de uns anunciantes. Né? Então, nós sabemos quem é o inimigo, como o inimigo atua, onde principalmente ele atua, quais são os alvos dele. Então, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, todos os outros deputados reeleitos e eleitos de direita, vai lá, por favor, representem o futuro dos seus filhos, dos seus familiares, dos alunos, dos que forem professores. Representem esse futuro lá nas câmaras, não representem seu partido, não. Porque vocês viram aí a confusão que partido dá? Olha o tanto de partido e no Brasil parece que sempre vão ganhar 2 partidos de esquerda, porque sempre são 2 de esquerda contra um protótipo de direita. Agora tem um partido de direita, tem um movimento robusto de direita, tem uma ideologia bonita e prática, talvez, de direita. Então não falta muita coisa pra gente, a não ser continuar lutando, porque nós não vamos fazer nada nessa vida aqui mesmo, a não ser continuar debatendo o que os outros estão fazendo, o que os outros estão comendo, o que eles estão vestindo, né? Os outros da Rede Globo, os outros da Band, os outros da STF, os outros do Senado. Tudo errado. O conhecimento está com cada um de nós, seja ele pequeno ou grande. Então, nós precisamos usá-lo em nosso favor e contra os nossos adversários que jogam sujo. Esse jogo, eu acho que a direita não tem que jogar, não é jogo. Sabe, quando você vai para um time sabendo, aquele jogador lá, ele costuma roubar, ele joga sujo, sabe? A gente sabe que eles jogam sujo. Então, não vamos perder tempo e fazendo as nossas melhores jogadas para desestimulá-los, não. Eles não se desestimulam. Eles gostam de poder, eles gostam de exposição, eles gostam de money. E a direita quer saneamento básico, desenvolvimento, educação, segurança para todos, urbanização para todos. Tudo que eles não querem. Não. Se tiver saneamento básico, todo mundo vivendo tranquilo, gente, mesmo que com um salário pouco, porque o povo sempre gasta mais do que tem, não é só aqui no Brasil, em todo lugar do mundo, sempre gasta mais do que tem. Se você tiver simplesmente a condição de viver, tendo os bens que é preciso, precisa de um vagabundo ladrão como esse presidente Lula ir para a televisão falar que nós comemos demais, que nós temos 2 televisões, enquanto ele roubou o Brasil inteiro. Olha, quem aceita um sujeito desse para bancada falar isso é porque, sei lá, tá com mais distúrbio do que eu. Aliás, eu vou indicar um cara que mata a gente rir, porque ele entende os distúrbios melhores do que nós que temos. O Anderson Profeta é um humorista. Gente, eu morro. Sabe quando você morre? Morre. Eu descubro muitos humoristas no YouTube porque eu gosto de humor besterol, mas eu gosto de humor inteligente também. Eu gosto daquele besterol, bem besterol, que era tipo os Trapalhões, só que não daquele
nível de besteira, de bobagem, que eu nunca ri dos Trapalhões. Mas o povo faz a gente rir porque a gente se identifica. Então tem uns humoristas que eu adoro. E esse Anderson Profeta, com esse negócio do distúrbio, me representa demais, porque eu sou transtornada, eu tenho um distúrbio. Mas quem faz as pataquadas, as coisas loucas, são os políticos, as atrizes, as celebridades. Enfim, vamos continuar, né? Porque se a gente não continuar, eles vão achar ótimo, não tem combate, não tem resistência, é só chegar, já estão com as chaves dos cofres, com as instituições, com as celas todas prontas. Eles vão achar ótimo se a gente se entregar sem resistir. Resistir, como é? Retroceder nunca. Render-se jamais, já dizia o professor Olavo de Carvalho. Nós não vamos parar nunca, porque se a gente parar, eles atropelam a gente. Eles passam por cima com retroescavadeira, tanques militares, línguas ferinas e muito, mas muito mau caratismo jurídico. Beijo, tchau, gente. Vamos lá.